Amigos da TV Sol, amigos do Farol Político, muito boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui. Nosso programa de hoje traz como convidado o advogado Tassiano Fontes. A gente sabe que em todo o processo eleitoral, toda a campanha, alguém se destaca, né, pela questão de ações jurídicas e acompanhamentos também jurídicos dos seus candidatos. Essa campanha municipal, uma figura, né, ficou bastante conhecida justamente por esse trânsito, essas movimentações e muitas vezes até pela condição polêmica, né, de postura jurídica diante do processo eleitoral em torno do candidato. Nesse processo, estamos falando do advogado Tassiano Fontes, nosso entrevistado de hoje. O Farol Político está no ar. Começa agora na sua TV Sol. Pois bem, amigos, nosso entrevistado, Tassiano Fontes, seja bem-vindo ao Farol Político. Boa noite, Tassiano. Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoas que fazem a audiência da TV Sol. Para mim é um prazer estar pela primeira vez nesse programa, nessa casa que me recebeu muito bem. E agradeço os elogios que você fez à minha pessoa. E quero dizer à população que, na verdade, desde muito jovem eu sempre gostei de tomar posições. Eu comecei a escrever para jornais ainda na universidade. Eu me recordo que com acho que 17 anos eu fiz meu primeiro artigo para o Correio da Paraíba. Também já escrevi por Norte, já tive várias... Fui um dos que fundou e manteve o jornal Mandacaru, que era o jornal da Faculdade de Direito. Então sempre tive uma facilidade de me expressar. E com as redes sociais, que nessa campanha eu acho que foi um fator decisivo, aquela coisa que já era minha desde muito novo, eu levei para as redes sociais. Então, eu sempre gosto de dar uma opinião através de Facebook, através de grupos, porque eu acho o seguinte, para se conquistar o direito de opinião nesse país não foi fácil. A gente sabe que a gente passou por ditaduras, a gente lembra da ditadura de 64, mas o país nos últimos 100 anos teve 5, 6 ditaduras. Então, o direito de expressão é a primeira coisa que as ditaduras destroem, porque a expressão é o que faz você pensar e a expressão é o que faz você decidir. E no processo eleitoral, eu acho que a expressão ela se torna ainda mais importante, porque a decisão ela vai influenciar na decisão. E como nós notamos que as campanhas cada vez mais elas estão sendo reduzidas no acesso dos candidatos ao poder econômico, pelo menos do ponto de vista da lei. A lei primeiro proibiu o showmício, depois proibiu doação de camiseta, depois reduziu o tamanho dos cartazes, depois ela foi reduzindo o acesso a locais públicos. Então hoje, a rede social, por ser gratuita, ela, de uma certa forma, ela nivela os candidatos. Ela permite que um candidato de um discurso muito bom, mas sem acesso financeiro, através de uma rede social, consiga atingir uma quantidade de pessoas quase igual a um candidato que tem um poder econômico maior. Nós sabemos, hoje nós costumamos até ver as chamadas celebridades instantâneas, né? Pessoas desconhecidas isso, né? Que do nada são vistas por milhões de pessoas por conta de uma opinião, por conta de uma coisa engraçada, por conta de uma coisa não trivial. Então, minha postura nessas eleições foi um pouco além do jurídico. Eu tentei passar a minha opinião, evidentemente que eu tinha um candidato, votei em um candidato e apoiei, mas de uma certa maneira eu tentei também passar para as pessoas que me seguiam e me viam nas redes uma opinião sobre a situação que o município se encontrava, a situação que Patos estava, mas também levando isso para um lado prático, tentando evidenciar que, diante das candidaturas que foram postas, a única que tinha viabilidade de alterar o rumo político da cidade seria a do Naldinho. Então eu levei eu conduzi assim, minhas exposições mais para esse lado, mas sem jamais deixar de fazer uma análise crítica do que eu estava vendo. Você colocou aí participar com seus comentários, com seus pontos de vista, evidentemente criando essa disseminação de opiniões nas redes sociais. A gente sabe que essa campanha teve essa coisa nova, né, que foi esse fomento de ideias e críticas e tudo mais através das redes sociais, e a rede social se constituiu, na realidade, um portal muito grande, né, para os candidatos, como você mesmo frisou, aqueles que têm menos acesso, né, conseguiu estar ali no páreo de igual para igual nessa questão.
Mas houve atuação direta sua na condição política, né, nessa campanha. A gente sabe que muitas, em determinados momentos, né, a sua postura como advogado esteve presente. Né? Você se colocou até como advogado da coligação, a coligação que foi vitoriosa, no caso com o candidato Dinaldinho, nos entendimentos jurídicos, né, na avaliação e naquilo que não foi transparecido. A coligação adversária, que tinha como proposta o candidato Nabor, ela, na sua visão, ela conseguiu, digamos assim, colocar pelos fatos algo que mereceu essa contestação judicial, começando, evidentemente, pelos processos, né, que levaram ao pedido de impugnação de registro de candidatura. Isso aí foi um fato. Mas aconteceram outros que vocês estiveram nos bastidores, né, correndo contra eles? A nossa coligação, ela tinha um jurídico. Esse jurídico, ele, na minha opinião, sem desmerecer os demais jurídicos, foi um dos mais competentes que eu já vi ser montado para uma política municipal em Patos. O nosso jurídico, que era também chefiado ao todo, nós tínhamos 30 colegas. 30 advogados? Sim, mas diretamente envolvidos na parte da processualística eleitoral, tínhamos em torno de uns 12 ou 13. E destaco o trabalho do Felipe Palmeira, que foi muito bom, do Ariano, do Estevão Neto, do Caio, dos bacharéis, que apesar de ainda não terem a OAB, mas também participaram no apoio, aprendendo, lidando com essa matéria. Então nós tivemos um jurídico muito competente e muito destemido. O jurídico também do adversário também trabalhou muito bem, eu reconheço, o doutor Alexandre também. Mas tinha esse contingente também aproximado? Também, era um jurídico também, talvez até maior que o nosso, eu acredito. Porque pelo fato de estarem no poder, né, e o poder ele facilita, né, quem está no poder tem mais acesso a atratividade também, né? Sim, aí os dois jurídicos dessa campanha eu acho que trabalharam muito bem. Em resumo, o nosso jurídico ganhou todas as causas de propaganda eleitoral. Todas as multas aplicadas nos nossos candidatos, elas foram derrubadas ou aqui ou no tribunal. Inclusive, uma música que foi lançada na campanha, que foi muito questionada, que era a música do Vermelhinho, essa música a Justiça Eleitoral não considerou crime eleitoral nem propaganda irregular. Todas as representações sobre essa música foram improcedentes. Então não houve nenhuma multa. A música ela já chegou na reta final da campanha, mesmo assim ela mereceu esses ingressos e ações contra a Essa música levou, eu acho que uns 12 ou 13 processos. Teve gente que levou 3 processos só por causa dela. Mas entenderam que não havia irregularidade na música, era um direito de expressão do eleitor. Não feria a moral do candidato também? Não falava nome de ninguém, então, para você ter uma ideia como a coisa foi questionada. Eu estou dando a música como exemplo, porque foi uma coisa que muita gente achou que ia dar processo, ia dar multa. Teve a questão de propaganda antecipada. Propaganda antecipada, ocorreram alguns casos, mas o TRE também derrubou. Ou seja, o jurídico trabalhou muito, porque a rede social, o que é que acontecia muito assim? O candidato em si, ele teve muito poucas ações contra ele. Mas aqueles eleitores apaixonados que se excediam, teve eleitor que teve 8 processos. Porque você ia num Essa grupo... música saiu da realização da campanha, dos realizadores da campanha, aquelas pessoas diretas? Não, ou ela veio no paralelo? Essa música foi algum eleitor que mandou fazer e começou a soltar, e é uma paródia de uma música já existente. Lá do Maranhão, que já vinha do Maranhão. E isso viralizou. E nós ficamos muito preocupados porque a gente achou que ia dar uma enxurrada de ações e realmente deu. Porque a gente já estava numa fase final de campanha, todo mundo já envolvido na reta final, e de uma hora para outra nós recebemos uma enxurrada de processos sobre esse tema. E isso nos fez redobrar o trabalho jurídico. Então, a campanha muito em rede social, ela gera esse problema, por quê? Porque você faz um print e manda para a justiça. E aquilo já está mais ou menos que serve de base para uma ação. Então isso sobrecarregou demais o Ministério Público Eleitoral, sobrecarregou demais os juízes eleitorais. A quantidade de ações, de empates, se eu não me engano, foi a maior
quantidade de processo da Paraíba. Então a campanha de Patos foi uma campanha atípica, né? Foi uma campanha, pelo menos nesses últimos processos eleitorais. Foi uma campanha muito aguerrida do ponto de vista jurídico, foi uma campanha aguerrida do ponto de vista da militância, mas foi uma campanha em paz. Não se registrou brigas, não se registrou agressões físicas. A coisa foi muito acirrada, mas dentro das redes sociais. Nós percebemos muito isso. E eu acho que a grande questão dessa campanha foram as pesquisas do Instituto Seis Sigma, que nossa coligação questionou na justiça e que provaram estar totalmente fora da realidade, como a gente tinha alegado. Eu acho que a única crítica que eu faria foi nossos pedidos em relação a essas pesquisas não terem sido acatados. A gente respeita o que a Justiça Eleitoral decidiu. Mas por que questionar uma pesquisa desse tipo? Houve má fé na questão da... Eu não diria má fé. A primeira pesquisa feita, ela dizia o seguinte, que a pergunta era feita assim: quem você acha que vai ganhar as eleições? Fulano. E isso, eu acho que isso é uma pergunta que não é pertinente para uma enquete eleitoral, para uma pesquisa eleitoral. Porque a pesquisa tem que saber em quem você vai votar. Em quem você vota. É uma pesquisa de intenção de voto. Então, o que é que nós tínhamos em Patos? Criou-se em Patos no inconsciente coletivo o seguinte: eu voto em Dinaldinho, mas quem ganha é Nabu. Isso existia na cidade. Então, a primeira pergunta da pesquisa era essa. Nós achamos isso desfavorável ao nosso candidato. Porque, de uma certa maneira, já incute na figura do pesquisado uma tendência. Uma tendência. A primeira pesquisa ela foi encomendada pela Itararé. E, pela lei eleitoral, somente a Itararé poderia divulgar a pesquisa, porque é ela quem contratou a pesquisa. Como a pesquisa foi feita em meio ao afastamento da prefeita Francisca Mota, a empresa que contratou achou por bem não divulgar. Por quê? Porque poderia ter acontecido uma mudança no cenário político. Foi uma coisa aguda, uma crise que a cidade passou durante a pesquisa. Então, por prudência, a Itararé resolveu não divulgar a pesquisa. Mas o que é que aconteceu? A pesquisa foi divulgada. Uma pessoa chegou no cartório eleitoral com um CD e entregou lá e disse: aqui é a pesquisa que não querem divulgar, mandem para a imprensa. Então, esse comportamento eu acho incorreto. Porque o Instituto só pode divulgar a pesquisa, mesmo ela estando registrada, se for com a anuência do contratante. Por quê? Porque quando uma pesquisa vai ser feita, Isaías, é feito um edital dizendo quem contratou, quem está pagando, quanto é. Então, digamos, se uma empresa, tipo a Sol TV, contrata uma pesquisa. Então, a Sol TV, ela vai constar no edital como ela é a contratante, ela é quem está pagando. Então, se eu for questionar, vai ser a Sol TV. Então, digamos, se eu sou de um grupo político, um grupo de mídia ligado a um determinado candidato, e se, por exemplo, na realidade eu peço a Sol TV para fazer, mas a pesquisa não é dela, é minha. Você está entendendo? Então, se quem contratou não quer divulgar, não pode divulgar. Não fica para o Instituto nem para outro veículo a intenção de divulgar, porque o outro veículo não foi submetido ao crivo do edital. Mas por que a Itararé não divulgou? Por conta disso. Nós sabemos que porque a pesquisa foi feita durante... Não, vocês sabem, mas no paralelo existe... Oficialmente, não há ela não divulgou, ela não precisa dizer os motivos, mas nós diligenciamos e chegamos à conclusão de que a coleta dos dados aconteceu nos dias 9 e 10, no auge do afastamento de Francisco, quando a população estava empolvorosa. E fazer pesquisa em tempos assim... Geralmente a pesquisa corre o risco de não medir a situação de uma maneira real. Por quê? Porque estava havendo uma efervescência social na cidade. Então não é prudente se colher dados num quadro desse. É melhor que a coisa se consolide e se colha depois. E eu acredito que foi por isso. Então, mas mesmo assim... Mas essa pesquisa favorecia, evidentemente, que se fez uma leitura técnica de que haveria um empate técnico, né, nesses dados assim divulgados. Porque havia uma tendência, né? Havia dados que comprovavam a eleição do Nabu, mas ao mesmo tempo, pela margem de erro, se compreendia que ali a coisa estava bastante nivelada. Nós tínhamos pesquisas internas e
nós jamais ficamos atrás na eleição. Em todos os momentos? Em todos os momentos. E essa é a pesquisa que se dá para a condição de trabalho, né? Para qualquer Sim, grupo político. Evidentemente que internamente a gente tem nossos levantamentos. Então, nós tínhamos levantamentos que nos davam 10 pontos de maioria. Esses levantamentos eram seguidos e seguidos e seguidos e seguidos. A cada dia um novo escândalo atacava a gestão que saiu. E por que não provocar um meio de comunicação para fazer uma pesquisa séria e divulgar essa pesquisa? Mas porque não, o candidato ele não pode intervir para fazer a pesquisa. Se o candidato tiver algum vínculo, qualquer que seja com aquele meio de comunicação, a pesquisa não pode sair. Por isso que eu te digo, então, se a empresa contratante consta no edital para ela ser impugnada, então, por exemplo, se a Rádio Itatiunga contratasse uma pesquisa, nós iríamos impugnar. Porque nós iríamos dizer que o contratante é ligado ao grupo político de Nabuco. Então, haveria má fé nessa... Não é nem que haver, no uso do meio de comunicação. Não é nem que houvesse má fé, mas é porque há um interesse, de certa maneira existe um interesse. Da mesma forma que se fosse um órgão ligado a Dinaldinho, o PMDB iria impugnar. Se fosse a rádio, por exemplo, do Bertrand, que era candidato a vereador da coligação de Dinaldinho, se fosse a rádio que ele administra, certamente ia ser impugnado por eles, alegando a falta de isenção, o que é correto. Porém, por isso que é preciso que quem contratou conste expressamente do edital. Tassiano, eu ainda quero entrar nessa questão de pesquisa, mas estamos no tempo do bloco comercial, é rapidinho, aqui o nosso Farol Político volta depois do bloco. Espere, a gente volta já. Voltando com o nosso Farol Político aqui na sua TV Sol, pela Sol TV operadora, lembrando que você, né, que assina a Sol TV, tem mais de 50 canais em alta definição, tem também a sua Rádio Sol, onde você pode conferir também a nossa programação musical. Pois bem, nosso entrevistado de hoje é o nosso amigo advogado Tassiano Fontes, que, como dissemos aqui no começo do programa, conseguiu, né, ser essa referência polêmica em torno das discussões jurídicas, pelos pontos de vista pontuados, principalmente nas redes sociais. Hoje, como entrevistado, inclusive, chega a revelar alguns detalhes da campanha, como é o caso da pesquisa, né, que a gente estava falando no bloco anterior, e ainda voltando, Tassiano, essa questão de equívocos de dados que foram publicados, e no contraponto estavam as pesquisas de consumo interno. Eram por essas pesquisas que vocês se baseavam. A pesquisa interna também apontava aonde havia determinados locais de favorecimento e crescimento, e havia também os locais onde não tinha esse crescimento, havia os estacionamentos e até mesmo a menos preferência, para poder as pessoas trabalharem. E vocês conseguiram trabalhar, e as pesquisas que vinham seguintes mostravam que esse trabalho de vocês surtiam efeitos também nessas localidades aqui em Patos? Nós conseguimos, por exemplo, vencer em Santa Gertrudes. Nós tivemos um resultado, o melhor da história, no Jatobá, que eram redutos PMDBistas, e isso foi fruto de um mapeamento. E essa campanha também serviu, em parte, para desmistificar, apesar dos vereadores terem muita força, quem tem mandato de vereador tem muita força na captação do voto, na conquista do eleitor, essa campanha, se você perceber, apesar do quadro de candidatos de Dinaldinho para o Legislativo ser um quadro de figuras mais novas, de figuras sem mandato, nós tínhamos... Figuras menos expressivas, podemos dizer, no comparativo figuras assim, com a outra coligação. Se nós olharmos o poderio político legislativo do PMDB, ele era bem maior que o nosso. O PMDB tinha muito mais vereadores, tinha a mesa diretora praticamente da Câmara toda, pessoas com uma quantidade de mandatos maior, e nós conseguimos mais êxito. No caso do Jatobá, inclusive, o Inácio Tigelo não conseguiu reeleição. E nós conseguimos mais êxito no Legislativo do que o PMDB. Eu particularmente achava que eles talvez fizessem mais vereadores que nós, por conta da força. E aconteceu o contrário, para a gente ver como as eleições funcionam. Né? Mas aí os chapões, né, tem que ser levado em consideração. Né? Aí onde está, essa campanha, ela foi muito técnica, porque nós não tínhamos dinheiro, a campanha foi uma campanha franciscana, só quem estava participando viu que era uma campanha de muito pouco recurso. Havia menos carros de som, havia menos material impresso.
Nós tínhamos ao todo 7 carros de som que se A juntasse dava militância 3. era menos um contingente inferior? A militância é muito aguerrida, a militância presente, a Força Jovem presente, realmente eles tiveram uma postura muito importante. O nosso candidato se portou nos debates de uma maneira muito boa, muito equilibrada. Quem assistiu o Dinaldinho em 2012 e assistiu em 2016 percebeu a diferença. Essa condição dele de deputado, ela melhorou muito a desenvoltura dele. Eu acho que ele está plenamente preparado para ser prefeito. A firmeza, você não via nenhum traço de nervosismo. Ele respondia a maioria das questões sorrindo, respondia com serenidade. Eu não vi sair do seu normal em nenhum dos debates, em nenhuma das entrevistas. Nós fizemos 62 plenárias. Nas reuniões internas, isso foi trabalhado ou era uma coisa natural dele? Não precisou trabalhar. Ele naturalmente ele se portou muito bem. Inclusive, tinha reuniões que às vezes eu, ou Décio, ou alguém já estava mais exaltado e ele era quem acalmava e dizia, calma. Ele foi muito sereno durante essa campanha. E vai fazer um grande governo, porque, como eu tinha te dito aqui antes de começarmos, a situação de Patos é a seguinte: Patos precisa de pessoas que queiram abrir mão um pouco do que fazem para ajudar a cidade a sair do buraco. Eu vou dizer por quê. A gente está montando um primeiro escalão. Qual é a nossa dificuldade em montar um primeiro escalão técnico, que é o que se precisa para o caso? Para você ter uma ideia, a população talvez não saiba, mas um vereador ganha quase o dobro de um secretário. Então, o salário líquido de um secretário em Patos é pouco mais de R$5.000. Então, para você conseguir um médico, um engenheiro, um técnico que queira assumir uma pasta com tantos problemas e por um salário de pouco mais de R$5.000, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil montar a equipe. Por isso, a gente viu algumas vezes em Patos um secretariado de pessoas totalmente sem a mínima condição, que a própria população olhava e dizia, como é que essa pessoa é secretário? Como é que essa pessoa dirige esse órgão? Isso aconteceu em Patos. Temos exemplos aqui, dezenas, secretários decorativos que estavam ali porque perderam a eleição ou porque não conseguiram o êxito. Então, a dificuldade, eu digo nesse sentido, por quê? Porque para você colocar pessoas top, essas pessoas vão ter que abrir mão de suas carreiras, vão ter que abrir mão de seus projetos pessoais para se dedicar ao município. Então, eu queria só que deixar claro O seu caso, por exemplo, você teve uma atuação direta na campanha e se você fosse convidado, né, para a Procuradoria, você aceitaria? Houve o convite para a Procuradoria, mas eu entendi que a Procuradoria-Geral precisa de uma pessoa que tenha mais tempo, porque exige demais de você. E o seu escritório não permitiria isso? Eu tenho em torno de 1.500 clientes no escritório hoje com processos ativos. São quase 2.000 processos. É uma equipe com 5 advogados. E isso, se eu me ausentar de lá, vai parar. Então eu tenho um compromisso com essas pessoas. Essas pessoas me contrataram, me pagaram pelo serviço. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou fazer isso e deixar de mão minha carreira de 20 anos. Mas haverá contribuição com o governo? Sim, eu estou... nós indicamos o grupo, os advogados quase que por aclamação, o colega Felipe Palmeira, que é extremamente competente, dedicado, é um jovem advogado, que tem toda a garra, todo o gás para tomar de conta da Procuradoria e vai fazê-lo. Não posso dar mais detalhes. Mas não faz só, existe um corpo. Você disse que você daria a sua contribuição. Vou e dar, você sim. falou num contingente de advogados. Esse contingente Sim. também estará presente no governo? Todas as indicações e todas as informações acerca disso, elas são do prefeito. Então, apesar de eu ter algumas informações que eu acho que aquelas pessoas vão para determinados cargos, eu estaria invadindo a autonomia dele em antecipar alguma coisa. Mas advogados como o Dr. Raimundo Nóbrega, que também trabalhou bastante na campanha, nós vamos montar um corpo jurídico que não seja preciso
comprometer a advocacia que nós temos há 2 décadas, tanto eu como Raimundo, como Estevão Neto, como Danilo, nós tivemos vários colegas que eu não peço até perdão a algum que eu deixei de citar, que vão participar. Só que vão participar em funções, em atribuições, que seja possível a gente manter nossas carreiras e ajudar a cidade. Porque, como eu falei, Isaías, é mais um trabalho de ajudar mesmo o município. Porque a situação de Patos hoje ela é complicada, porque nós estamos com mais de 60% da receita comprometida em folha. Cada convênio desse que deu problema nas gestões anteriores, se esses problemas não forem sanados, nós não vamos receber recursos federais. Porque o governo federal ele mantém um sistema chamado CIAF e outro chamado CALC. Então, qualquer problema em qualquer convênio, você vai como se fosse para um Serasa. Há um comprometimento, evidentemente, você da imagem institucional. Um Serasa, é como se fosse um Serasa da administração pública. Você estando lá, você não recebe mais recurso nenhum federal. Então, o que é que a gente tem que fazer para evitar isso? Quando o Dinaldinho falou que há risco do SAMU fechar, que na realidade existe sim. Por quê? Porque nós temos problemas em prestações de conta, em remessa de documentos. Não é só o desvio do recurso que faz um convênio ser suspenso. Às vezes é a falta de uma informação sobre uma única coisa, que fica lá pendente e o sistema bloqueia. Nesse processo de transição, vocês estão tendo acesso a tudo que está acontecendo? Sim. O prefeito interino Lenildo tem se colocado à disposição mesmo em escancarar essa questão das contas da prefeitura? Não tem colocado obstáculo, ele nos providenciou uma sala, ele nomeou todos os membros que a gente pediu. Ele só estava obrigado a nomear 2 membros, ele nomeou 7 que nós pedimos. Eu não tenho o que falar da postura do Lenildo com relação à transição. E a resolução 7 do tribunal diz que até o dia 30 de novembro, o prefeito que está saindo tem que entregar parte dos documentos. E alguns itens ficaria para ser entregues até 31 de dezembro. Então, até agora ele vem nos deu acesso à folha de pagamento, nos deu acesso a muita coisa. Porém, é bom que a população entenda que o governo de transição não é uma auditoria. O governo de transição é apenas uma coleta de dados para que seja feito um relatório e, ao final desse relatório, se envie para o Tribunal de Contas. Porque o que é que acontece? Antigamente, antes da lei de responsabilidade fiscal... No paralelo, vocês tomam conhecimento dessas informações e, ao mesmo tempo, há uma consulta ao Tribunal de Contas, seja ele do Estado ou ao Tribunal de Contas da União? Não, geralmente é assim. A gente recebe as informações para que, em janeiro, a gente já tenha ideia do que vai fazer. Então, nós vamos precisar fazer algumas adequações. Por exemplo, a estrutura administrativa a gente vai fazer algumas alterações. Eu conversando com o Dr. Felipe Palmeira, a Procuradoria, a gente pretende dividi-la em Procuradoria Administrativa, Procuradoria Contenciosa. Ou seja, a parte de processos no fórum, quando a Prefeitura é ré, ficar separada da parte dos processos internos do município, porque isso hoje não acontece. Eu também sou formado em Administração de Empresas, então, muito do conhecimento que eu adquiri nesse outro curso de administração, o que eu puder também, junto com o Felipe, junto com o Raimundo, junto com os colegas advogados, passar para a Procuradoria do município, nós vamos passar para poder otimizar. Então, nós estamos também pensando o seguinte, a Procuradoria hoje ela funciona só um expediente. Então, também conversando com o Felipe, a gente está pensando em colocar, ao invés de um expediente corrido, colocar um expediente de manhã menor e uma tarde menor. Por quê? Porque o fórum fecha de 2 da tarde. Então, aqueles colegas advogados que são procuradores e que também têm sua advocacia, porque para você ter uma ideia, Isaías, um procurador do município ganha em torno de R$2.000. É muito pouco. Não tem como ele se manter como advogado. Então, se o cidadão não tem como parar a advocacia dele para ser procurador exclusivo do município, o procurador geral ele fica impedido de advogar, mas os demais procuradores não ficam. Então, são questões de otimizar. Se a gente puder botar aquele advogado que trabalha, tem seu escritório, mas também presta serviço na Procuradoria, para fazer isso na parte da tarde, a gente não vai dar choque, porque 2 da tarde o fórum fecha. Então, a gente poderia criar um segundo expediente. A gente está pensando também neste prédio onde funciona o Ministério Público,
salvo engano, nós estamos levantando isso, é do município. Não sei se doaram ou cederam. Nós sabemos que o Ministério Público ele vai para o prédio novo ali, que está quase pronto. O Ministério Público Federal funciona onde funcionou a Câmara Municipal. Você está falando daquele ali ou do Ministério Público Estadual? Ministério Público Estadual. Estadual, que é vizinho. O Ministério Público Estadual ele está saindo para a sua sede, a sede nova, moderna. Aí o que é que a gente queria? A gente quer ver se consegue que aquele prédio seja cedido para a gente. Porque aí o município montaria a procuradoria lá, que ficava de frente ao fórum, vizinho à prefeitura. Ia ser muito prático e evitaria um aluguel. Ou seja, não teria um ponto melhor para se colocar a procuradoria, tanto do ponto de vista prático, não é? De estar do lado do município, de estar de frente. A proximidade mesmo, né? Do então, fórum. São pequenas coisas que a gente detectou, por exemplo, são mais de 50 imóveis alugados. E isso, o prefeito eleito, ele tem um plano, inclusive conversamos isso, o grupo conversou isso, ele tem um plano de fazer um centro administrativo urgente, para se livrar desses 50 aluguéis. Mas já existe um centro administrativo. Mas não comporta. Não há estrutura para isso? Sim, porque nós estamos tentando, de uma certa maneira, fazer isso com os recursos da venda da folha. Chegamos até a analisar isso. Que é um imbróglio, né? Essa questão. Sim. O governo atual interino quer fazer gestão desses recursos, e o governo que foi eleito quer que esses recursos fiquem para serem, evidentemente, administrados na questão de pagamento dos servidores. A questão é a seguinte, Patos recebe repasses federais suficientes para pagar a folha, tanto que não se reporta atraso de salário nos últimos tempos. A metade do 13º já foi paga. Este contrato da folha, ele vai ser cumprido no governo de Dinaldinho. Dinaldinho vai passar 4 anos mantendo este contrato. Certo. E os recursos vão entrar totalmente num governo interino, por força de liminar. O projeto de Lenildo, as urnas não aprovaram. As urnas aprovaram o projeto de Dinaldinho. As pessoas querem o plano de governo de Dinaldinho. Então, esse terrorismo de dizer que não vai pagar folha, isso é terrorismo. Porque nós sabemos que no final do ano as receitas aumentam. No final do ano o FPM sobe, no final do ano o ICMS sobe. Pelo conhecimento que vocês estão tendo nessa questão de transição, há recursos para o pagamento? Então não há necessidade de fazer uso desse dinheiro? Não há necessidade. Nós temos interesse em dar esse dinheiro, a intenção de Dinaldinho, a primeira intenção que ele nos passou, ele pode até depois mudar, seria livrar a prefeitura do aluguel. Dos 50 e poucos aluguéis que a prefeitura paga, é cerca de R$200 mil por mês. Em um ano dá mais de 2 milhões. Então, se a gente se livrar disso, construindo um centro administrativo e levando tudo para um só lugar, entregando esses imóveis alugados, essa questão de onerar. É uma farra de aluguéis. E sem falar que, por exemplo, aquela casa azul que o Procon alugou, o aluguel é R$4 mil por mês e a casa foi totalmente reformada com dinheiro público. Então, ou seja, além de você alugar uma casa, você ainda gasta uma fortuna num imóvel que não é do município. Então se conserta banheiro, se faz calçada, se troca telha, se pinta, se ajeita gesso, e aquilo não é do município. Então, além de você pôr dinheiro num bem não municipal, você também está pagando um aluguel. Eu ainda quero falar a respeito desse assunto, vamos voltar com ele no próximo bloco, que será o último aqui do nosso programa do Farol Político. Vamos a um rápido intervalo e voltamos conversando aqui com o Tarciano Fontes. Amigos do Farol Político, voltando, nosso entrevistado hoje, advogado Tarciano Fontes, e nosso assunto começou com relação à campanha eleitoral, os bastidores jurídicos dessa campanha foram transparecidos aqui com o advogado, nosso convidado hoje, e lembrar, antes de entrar na pergunta aqui, lembrar você que nos assiste, tenha a sua TV Sol na sua casa, é só ligar 3421-3194. Você, além de ter a melhor internet, que é a Solnet, aqui do Grupo Sol Telecom, você também tem a sua TV Sol dentro da grade de TVs que a sua operadora Sol TV tem. Então, você que nos assiste nos restaurantes, em outros locais e quer ter a sua TV Sol na sua TV, em alta definição, ligue 3421-3194. Voltando aqui com o advogado Tarciano Fontes, a gente falando de recurso, essa briga, digamos assim, eu não diria uma briga, mas pelo menos
um quer ficar com recurso e o outro diz, não, deixa para cá que a gente vai começar o novo governo com esse recurso. São 3,5 milhões de reais, que são recursos vindos da venda da folha de pagamento que saiu do Banco do Brasil para a Caixa Econômica. Esse dinheiro já está em caixa, para dar essa confusão toda. E fala-se também pegar esse valor e ir para o Patusprev, porque lá tem um rombo. Por que não ir para lá? Seria até uma alternativa de pelo menos tranquilizar essa história de aposentados e pensionistas, doutor Tassiano. Veja só, Isaías, a situação é a seguinte. O contrato de venda da folha, ele foi feito ao entender jurídico com algumas falhas. Por exemplo, não se consta no contrato qual é o grau de isenção ou de desconto para o servidor das tarifas. Diz que isso vai ser discutido posteriormente. Então pode vir o que o banco quiser. Não fala disso. Posteriormente será definido os descontos e isenções. Posteriormente. Segundo ponto. Podia ser se discutido, que a gente vai discutir isso, inclusive há uma audiência marcada para o dia 7 de novembro, às 2 da tarde, na Justiça Federal, onde vai estar Lenildo, onde vai estar Patusprev, onde vai estar Caixa e onde vai estar Dinaldinho, para se chegar numa composição sobre isso. Por exemplo, o contrato diz assim, que a Prefeitura pagará a tabela de tarifas Caixa, ou seja, a tabela de tarifas normal. Mas então, não há uma estipulação. Não, pelo que consta, a tabela de tarifas normal, o contrato fala que tudo que não tiver previsto no contrato, mas for ligado ao financeiro, a Caixa terá preferência, ou seja, você não pode na administração pública estabelecer preferência para empresa nenhuma, fora do que foi contratado. Se surgir uma coisa nova, é outra situação, é outro contrato, é outra licitação. Então, tem algumas coisas que a gente acha pertinente resolver logo agora. Outra coisa também, a gente vai ver se consegue... Senão o jurídico que está se formando para o novo governo vai ter que trabalhar muito, principalmente. Sim, a gente quer ver também se consegue que um atendimento prioritário para o funcionário da prefeitura, por exemplo, a agência abrir de 9 horas só para o servidor, que isso aí podia ser negociado. Então não é só a preocupação com o dinheiro, é porque é um contrato que Dinaldinho vai ficar do primeiro ao último dia de mandato dele preso. E nós até poderemos propor o seguinte: libere-se proporcionalmente a parte deste ano, da assinatura do contrato até dezembro, libere-se no seu governo, e a parte que Dinaldinho vai cumprir, libere-se do dele, e o pedacinho que vai ficar para o governo de 2021, porque termina em 2021, ainda vai pegar o próximo prefeito depois de Dinaldinho, se libere no dele. Pode ser feito assim também. A gente só quer dar a esse dinheiro um destino que ele seja útil para o município, que reduza as despesas do município. Então, numa análise primeira, o que é que a gente tem que reduzir no município? A despesa mensal. O que é que a gente tem percebido que a despesa mensal é enorme? Locação de imóveis a gente achou absurda. É muito imóvel, é muito dinheiro. Locação de veículos. Por que tantos imóveis? Há beneficiamentos com as locações desses imóveis? Nós não sabemos. Nós ainda vamos analisar isso quando a gente assumir. Mas é uma quantidade grande, é muito dinheiro público investido nisso, sem falar das reformas feitas nesses imóveis. São quantos imóveis locados? Nós chegamos à quantidade de mais de 50. Isso aqui é posto de saúde? Tudo. É UBS? Não, tem muita coisa burocrática, tem muito... PROCON não funciona em sede prova, é local. Quase tudo é assim. Certo que tem coisas que não vai dar para transferir para um futuro centro administrativo. Mas na medida que a gente for tirando, porque o aluguel é todo mês, é uma despesa eterna. No momento que você corta aquilo ali e leva para um lugar público, para um prédio próprio, aquele dinheiro vai sobrar. E com aquele dinheiro que era aluguel, você pode fazer outra coisa. Você vai multiplicar. Eu acho que o maior dilema do novo prefeito vai ser esse: reduzir, porque nós não vemos como a receita aumentar. Não tem como a gente fazer um choque fiscal. A situação que o país está hoje, se a prefeitura for fazer, digamos, um choque fiscal, o que a gente vai tentar fazer é conversar com quem está devendo no município, é tentar fazer um refis que seja viável, está entendendo? Porque nós entendemos que a situação do país é complicada. O senhor falou em despesas de locação e outras despesas mais que o município tem. O prefeito interino Lenildo disse que estima cortar mais de 1 milhão de reais com pessoas que não estavam prestando serviços ao município. Vocês tomaram conhecimento da quantidade de pessoas, quem são essas pessoas,
e quais as providências que o novo governo vai tomar em relação a esse dinheiro que saiu e que o serviço não chegou. As informações que nos chegaram até agora dão conta de muitas irregularidades. Nós percebemos que Patos virou tipo o grande seguro-desemprego das lideranças políticas das cidades vizinhas. A quantidade de pessoas de cidades vizinhas que tinham empregos comissionados aqui, que estavam perderam suas prefeituras lá, ou são lideranças políticas que têm emprego aqui comissionado, que têm emprego geralmente de chefia, são muitas. Nós percebemos a grande quantidade de exames, de despesas que o município de Patos tem com pessoas das cidades vizinhas. Nada contra essas pessoas, é evidente, são doentes, estão precisando, porém, o município onde elas moram recebe o recurso. Tem que ter uma responsabilidade. Recebe o recurso. Então, e nós percebemos que são os exames mais caros, são exames de imagem, são exames caros que a população de Patos está deixando de fazer, porque Patos está precisando dar conta de N cidades vizinhas. Então, isso é uma questão que... Isso é a manutenção do grupo político? Sim. Politicamente, sim, na visão de vocês? Sim, também. Ajuda, né? Porque nós sabemos da crise com a saúde, a crise da saúde é grande e nós sabemos que saúde dá voto. Então, a cirurgia dá voto, o exame dá voto, transportar alguém para fazer um tratamento. Não, mas eu não diria nem tanto. Eu diria essa questão das pessoas chegando aqui. O senhor falou em seguro-desemprego, as pessoas perdem lá e vêm para cá. Mas é uma forma da contrapartida no processo eleitoral estadual e federal transferir esses votos desses redutos que demandam, né, para Patos? É o que parece, porque não são indicações técnicas. São pessoas que estão em cargos estratégicos, mas que quando a gente vai analisar o currículo não tem nem muito porquê estar ali. Mas tem um vínculo com os líderes políticos dos municípios? Sim, vínculos com os líderes políticos que estão. É agora mesmo. Então isso eu acho que tem que ser resolvido. A gente tem que trabalhar com o ponto de vista seguinte: o cargo público ele tem que ter um porquê. O cargo público não pode ser para beneficiar quem está nele. O cargo público é para prestar um serviço. Então eu tenho que escolher alguém que tenha capacidade, né, de fazer, o prefeito tem que fazer isso, e que essa pessoa some na administração. Não é a administração que vai resolver a vida daquela pessoa, é aquela pessoa que vai dedicar o seu conhecimento, o seu talento em prol da administração. E a coisa estava meio que invertida. Então o Lenildo ele já exonerou muita gente. Os cargos comissionados não há período eleitoral, não há restrição, ele pode exonerar a qualquer tempo. Mas evidentemente que precisamos de servidores para botar a máquina para funcionar. Mas o que a gente puder priorizar, principalmente no início da gestão, reduzindo essas despesas, a ordem é essa. A equipe de transição ela está tendo o cuidado de levantar isso, porque nós queremos entregar para o prefeito Inaldinho um mapa de como a cidade está e o que pode ser cortado e o que pode ser reduzido de imediato. Porque não adianta a gente conseguir reduzir as despesas daqui a 2 anos. Porque aquele período de graça que o gestor tem, que são aqueles primeiros 6 meses de governo, né, que o eleitor ainda está empolgado, ele passa. Então nós vamos precisar tomar medidas duras, medidas de colocar a coisa nos eixos no início da gestão. Convênios, a questão de convênios, por exemplo, o município tem convênios, parceria com o governo federal, de grandes obras. Nós tivemos, por muito tempo, sendo questionado, o valor investido para a construção do canal do Frango. Nós tivemos a questão das UPAs, nós tivemos outras mais. E tem outras em andamento, como é o caso do canal do Novo Horizonte, o canal também do Noé Trajano, tudo isso nessa contrapartida de recursos federais. Já houve uma análise desses recursos, já houve um acompanhamento de prestação de contas e tudo mais. Como é que vocês estão fazendo para pegar coisa como a prefeitura está entregando para o novo governo? Olha, o governo de transição ele tem que nos repassar todas essas informações. Nós entendemos a dificuldade até em parte do grupo do Lenildo Moraes em nos passar alguma coisa, porque eles também foram pegos de surpresa, não é? Eles de uma hora para outra assumiram o município. Nós sabemos a dificuldade de montar uma equipe e... De última hora? Sim, então esse material dos convênios nós ainda não tivemos acesso a tudo. Alguma coisa que eu tenho curiosidade até pessoal de saber se existe alguma ação contra a empresa que fez o canal. Porque nós sabemos que toda obra ela tem uma garantia. O construtor ele é responsável pela obra
não é? Pelos 5 anos, por 5 anos que a obra é feita. Então, eu Quando não houve sei... os estragos, parece que não foi a empresa que fez. Assim, a gente observa que, pelo menos o que eu observei, boa parte daquelas grades nunca foi reposta. Se você olhar, você vai ver que tem locais que foi identificado que está. Tem coisas que o conserto não foi feito da maneira correta, que é visível. Então, eu quero saber se... Aí vai vir a pergunta por quê, né? Nós queremos, não sei, a gente vai ter que descobrir. Nós temos que saber se foi tomado, de quem foi a culpa. Se foi um erro de projeto, se foi um erro de execução de obra e quem vai consertar. Porque se for uma falha de projeto, a empresa executou um projeto ruim, a empresa está isenta. O projeto foi mal feito. Agora, se for um problema de execução, então são coisas. E a manutenção desse canal, a gente tem que ver, a gente está vendo, eu tenho percebido um problema na manutenção das coisas, né? A manutenção do município. E a máquina muito inchada. No Sagres, consta que o município tem 146 vigias. 146. Mas eu sou... Vigiando o quê? Eu confesso a lhe dizer, você vê os órgãos públicos, as praças com pessoas vigiando? Não, porque tem posto de saúde que está sendo arrombado. São né? quase 150 na folha. Então, o município tem hoje 186 professores contratados, sem concurso. Então, no momento que você incha uma folha de pagamento com tanto servidor e menospreza o concurso público, primeiro você está treinando, investindo, capacitando um servidor que não é seu. Então, tudo que você investir em capacitação, em treinamento daquele servidor temporário, você está investindo dinheiro público num servidor que não é da administração pública. Isso aí eu acho que já é um tanto quanto equivocado. E quando você deixa de preterir numa cidade de universidades, numa cidade onde as pessoas estudam, porque não adianta você incentivar o cidadão a estudar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma especialização, se na hora que ele vai fazer um concurso, quem vai ficar não é ele, é o indicado por algum político. Então, isso inchou nossa folha. Patos tem hoje 1.000 servidores que não entraram por concurso. São comissionados ou contratados. Essa quantidade de gente, né, subentende-se que deve estar suprindo as necessidades da população. Essa questão de visão também, de necessidade de contratação, seja temporário ou seja através de concurso, como é que a nova administração está analisando isso? Olha, a nossa meta é mapear, órgão por órgão, manter as reais necessidades. Manter o serviço e ver as reais necessidades. Vai ser necessário instalar o controle de ponto. Todos os municípios estão fazendo isso. Eu acredito que há um projeto da gente implantar, inclusive, em larga escala, o ponto eletrônico. Porque não se pode entender gestão como uma brincadeira. Então, o cidadão é um servidor, você tem seu horário, eu tenho meu horário, todo mundo aqui tem um horário, todo mundo chega e cumpre. E a gente tem que entender que isso aí é o normal. O normal é ter horário, é cumprir horário. Então, nós vemos nos programas, você é radialista, eu acho que muitas vezes você vê pessoas ligando, dizendo que procuram um atendimento, não tem ninguém, ou a pessoa não está. Isso é corriqueiro. Então, como é que tem tanta gente e tem tanta crítica, até mesmo de falta de pessoas, de coisas fechadas? Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, remanejar pessoas, ver a necessidade, adequar, valorizar o servidor, mas também o servidor entender que é uma via de duas mãos. A valorização, ela vem do lado, ela vem junto com a dedicação. O servidor patuense é um servidor guerreiro, é um servidor que é eficiente, um servidor efetivo. Eu percebo, vestem a camisa do município. Mas a gente tem que entender que a prefeitura não é cabide de emprego. A prefeitura não é solução para o desemprego, para o problema financeiro do eleitor que votou no nosso grupo. A prefeitura ela tem um limite, uma capacidade de pagamento, e a gente não pode comprometer isso, porque se tudo for para a folha, como vai se comprar remédio, como se vai abastecer um carro, exatamente, como se vai investir na saúde? Então a gente tem que ter a folha com o servidor valorizado e respeitado, cumprindo seu papel para a sociedade, e a gente tem que ter um valor também que dê para o município sobreviver. Tassiano,
Dá para o patoense esperar o quê? Eu digo isso em poucas palavras, nosso tempo está chegando aqui já ao final. Com relação ao novo governo, o que a gente espera desse novo governo? Olha, eu acho que o governo de Naldinho é um governo de esperança, é um governo de novas ideias, é um governo onde a gente vai deixar claro que a postura vai mudar, é um governo que vai ser transparente, porque não pode ser diferente. O que foi dito na campanha foi isso, a ideia do voto honesto, que era um dos slogans da campanha, foi esse. E pelo que eu tenho visto, o empenho do novo prefeito em fazer isso é muito grande. O interesse é muito grande, apesar de que vai ter que mexer em questões, em feridas abertas, vai ter que mexer em coisas pesadas, em coisas difíceis, mas eu acredito que ele vai ter êxito. Bom, pelo menos eu acredito que o patoense, no geral, espera justamente esse compromisso que foi firmado em campanha. Tassiano, obrigado pela presença aqui no nosso Farol Político. Agradecer, desejar a você que nos assiste sempre, e dizer que fique ligado na programação da nossa TV Sol. É sempre bom estar aqui para apresentar o Farol Político, sempre trazer novos assuntos para você, telespectador. Um grande abraço e até o próximo programa.